Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que estão assistindo. O meu nome é Eduardo e este é o meu curso de produção de jogos com Game Maker. Hoje, nós finalmente vamos colocar a mão na massa e vamos aprender como realmente fazer um jogo. Vamos fazer agora um projetinho de jogo no Game Maker. O projeto que eu preparei para a gente fazer hoje é um jogo de plataforma, um sistema simples de plataforma, o personagem pular, ele poder coletar moedas, pular em cima de inimigos, coisa simples. Então, nessa aula nós vamos utilizar tudo que aprendemos nas últimas outras e um pouquinho mais. Então, prestem atenção que esta é a aula final. Primeiro de tudo, nós vamos ir para a nossa sala e vocês vão ver, né? A nossa sala está muito grande, acho que para um projeto pequeno de jogo de plataforma. Então vamos mudar o tamanho dela. Eu vou tirar o valor horizontal, o valor vertical dela, que ela está muito grande assim. Eu vou deixar só esta parte aqui do lado. Então pegamos aqui, height, vou abaixar para 720, que é o tamanho da nossa câmera. E vou colocar o nosso personagem aqui. Agora, antes de fazermos qualquer código, vamos primeiro fazer uma coisa extremamente importante nos jogos, que são as colisões. Para fazer as colisões, o método que eu utilizo é, eu vou criar um objeto de parede. Então, para criar um objeto, primeiro vamos criar um sprite de parede para podermos identificar qual é a parede no nosso editor. Então, SPR_parede. Eu vou dar uma cor bem característica para ela, para a gente conseguir identificar ela com facilidade no nosso editor de Room. Então, eu vou colocar este rosa. E temos um sprite de parede. Não precisa mudar o ponto de origem, podem deixar no ponto superior esquerdo, que é melhor de mexer no editor de Room. E eu vou criar um objeto para a nossa parede. obj_parede. E vou atribuir o sprite que nós criamos. Pronto, nosso objeto de parede está criado. Porém, ele não está funcionando ainda. Nós podemos colocar ele na sala. Eu vou colocar ele para fazer um chão. Recomendo que façam o mesmo. Então, eu vou primeiro fazer o nosso chão do jogo. E ele não vai acontecer nada por enquanto, porque não temos um código de colisão ainda. Nós só criamos o objeto. E o GameMaker, por padrão, ele não faz uma colisão por padrão. Então, se você criar dois objetos e não ter nenhum código de colisão, os objetos eles vão atravessar um ao outro, eles não vão se colidir entre si. Para fazermos nosso código de colisão, primeiro vamos fazer um código básico aqui de movimentação horizontal. Por que não podemos utilizar o código que fizemos na última aula? Porque o código que nós utilizamos nas últimas aulas, ele não é totalmente funcional, ele tem falhas. E o código que eu vou ensinar para vocês hoje, ele serve para corrigir essas falhas do código que ensinei anteriormente. Primeiro de tudo, vamos fazer uma variável para a velocidade do nosso personagem. Eu vou fazer uma variável local chamada SPD e falar que a nossa velocidade vai ser 4 pixels por frame. E agora, eu vou criar aqui no create, eu apaguei tudo que temos aqui, e eu vou criar uma variável chamada mv e vou dar o valor 0 para ela. mv, o que vai ser a nossa variável mv? A gente vai utilizar ela para identificar se o nosso personagem está se movendo para a esquerda, para a direita, ou se ele está parado no nosso eixo X, ou seja, na nossa horizontal. E como nós fazemos isso? Nós vamos atribuir valores numéricos para a esquerda, direita e quando ele está parado. Quando ele está parado, nosso valor ele vai ser 0. Quando ele estiver para a direita, nosso valor ele vai ser 1. E para a esquerda, menos 1. Por que isso? Por causa do X. Lembre-se, o X, quanto mais para a direita, maior ele é, e quanto mais para a esquerda, menor ele é. Ou seja, se ficarmos adicionando 1 ao nosso x, ele vai andar para a direita, e se ficarmos adicionando menos 1 ao nosso x, ele vai ficar andando para a esquerda. Então, dessa forma, nós podemos utilizar de valores numéricos para identificar uma direção se ele vai para a esquerda ou para a direita. E como nós atribuímos esses valores no código? Como podemos fazer isso da forma mais otimizada possível? Geralmente, nós faríamos, se quiséssemos atribuir a teclas do teclado, nós faríamos if keyboard check. Desta forma, eu acabei de escrever o código, desta forma que nós poderíamos dar estes valores para a direção horizontal, indo para a esquerda, para a direita ou estando parado. Ou seja, aqui, ele vai primeiro checar se estamos segurando a setinha para a esquerda. Se a setinha for para a esquerda, nosso MV vai ser menos 1. Se não, se nós estivermos segurando a setinha para a direita,
nosso MV vai ser 1, e se não estivermos segurando nenhuma das duas, nosso MV vai ser 0. Porém, e se eu dissesse para vocês que nós podemos reduzir este código aqui a apenas uma linha? Como nós fazemos isso? Lembre-se de quando aprendemos sobre as variáveis booleanas. Lembre-se quando eu testei que nós podemos utilizar as variáveis booleanas para retornar no jogo um valor 0 ou 1, 0 sendo para false e 1 sendo para positivo. Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Eu vou desenhar um texto no nosso personagem e esse texto vai ser o nosso keyboard check. Lembrando, keyboard check, como ele é utilizado dentro aqui do nosso if, espera, isso aqui tem que estar no step, mil desculpas. Como o keyboard check ele está dentro do nosso if, então necessariamente ele vai retornar true or false. True se nós estivermos segurando a seta para a esquerda e false se não estivermos segurando a seta para a esquerda. Então, de certa forma, ele vai retornar 0 e 1. Tanto que se eu colocar aqui para mostrar no texto, vejam que no momento eu não estou segurando nenhuma tecla, porém, se eu segurar a seta para a esquerda, ele está mostrando 1 agora. Ele mostra 1 sempre que eu seguro para a esquerda. E por quê? Por causa que quando eu estou solto, ele é false, false sendo a mesma coisa que 0, e quando eu estou segurando, ele retorna true, true sendo a mesma coisa que 1. E podemos tirar proveito disso fazendo uma simples conta. Vamos pegar aqui, MV é igual a menos keyboard check right mais keyboard check right. Desculpa, eu troquei o right, é para ser aqui, o left aqui. Fica left. E, desta forma, nós podemos reduzir toda essa linha em um código só. Por quê? Porque o left ele já vai estar convertendo o valor. Percebam que tem um sinal de negativo aqui. Ele vai converter o valor. Então, se aqui está positivo, ele vai começar a retornar negativo. E a mesma coisa, se ele estiver negativo, ele vai retornar positivo. Então, aqui, como ele só pode retornar 0 e 1, colocando o sinal de menos, ele vai retornar 0 ou menos 1. Lembrando, menos 1, nosso objeto vai para a esquerda. Da mesma forma que aqui, o sinal de mais, ele mantém o sinal, então ele vai continuar retornando 0 e 1. 1 sendo andar para a direita. E desta forma, nós acabamos de reduzir o nosso texto aqui que fizemos para apenas uma linha de código. E se eu colocar agora para ele escrever o nosso MV, percebam que se eu segurar para a esquerda, agora ele vai retornar menos 1, porque colocamos o sinal de menos ali. Se selecionarmos para a direita, vai retornar 1, por causa que ele mantém o sinal. E se segurarmos os dois, ele vai continuar retornando 0. Por que isso? Por causa que o keyboard check right, ele está adicionando ao nosso keyboard check left. Então, caso os dois sejam verdadeiros, um vai retornar 1 e o outro também vai retornar 1. Daí, menos 1 mais 1 dá 0. Ou seja, ele vai zerar as posições e evita que, tipo, se você segure duas teclas ao mesmo tempo, o seu personagem ele escolha uma tecla aleatória para andar. Então, aqui temos um código para identificar se ele está andando para a esquerda ou para a direita. Porém, ainda não terminamos, porque ele está, sim, andando da esquerda para a direita, mas ele não está aplicado ao nosso objeto, tanto que se eu segurar aqui, nosso objeto não vai se mexer. E como nós podemos fazer para isso aplicar ao nosso objeto? É muito simples. Se queremos um movimento horizontal, nós vamos mudar o x, que é a coordenada horizontal. E como mudamos? X mais igual a mv. Ou seja, a cada frame, o x ele vai adicionar o valor de mv ao seu valor. Então, se mv é 0, o x ele vai ficar constantemente adicionando 0 a ele, e adicionando 0, ele não vai mudar. Porém, se eu segurar para a direita, ele vai constantemente adicionar 1. Então, agora, ele está andando a uma velocidade de 1 pixel por frame para a direita. Da mesma forma que se eu segurar para trás, ele vai adicionar menos 1. Ou seja, ele vai andar a uma velocidade de menos 1 pixel para a esquerda. E, para podermos aplicar a velocidade que colocamos aqui, só precisamos multiplicar o valor de mv pela velocidade que declaramos. Porque 0 vezes a velocidade vai dar 0, menos 1 vezes a velocidade no caso está 4,
menos 1 vezes 4 dá menos 4, e mais 1 vezes 4 dá mais 4. Então, ele vai ajustar automaticamente aqui, e agora o nosso personagem está andando na velocidade que delimitamos, que no caso é 4 pixels por frame. Show de bola! Mas ainda não temos o nosso código de colisão. Deixa eu até colocar aqui uma nova parede para podermos testar a colisão. Nós ainda não temos nenhum código de colisão com a parede, então nós iremos atravessar ela se encostarmos. E como nós podemos fazer para evitar isso? Nós podemos fazer assim: se place meeting. O que este código que eu acabei de escrever, ele significa if place meeting x, y, objeto parede, mv igual a 0. A função place meeting, ela serve para você checar se um objeto está colidindo com um ponto. Então, vamos dizer que eu tenho um objeto aqui, este objeto vai ser esse quadrado vermelho, e o ponto que eu quero checar é esta cruz aqui, no centro dessa cruz. Neste momento, place meeting para este ponto está retornando 0. Porém, se este ponto encostar no nosso objeto, ele agora vai retornar true. E quando utilizamos place meeting com as coordenadas do nosso objeto, ele não vai utilizar o place meeting apenas em um ponto. Ele vai utilizar no nosso objeto inteiro. Então, neste caso, nosso objeto, place meeting no momento é igual a false, porém, se eu encostar, agora place meeting vai ser true. Deu para entender? E desta forma, nós podemos checar se um objeto está colidindo com outro. Então, se dermos aqui, se formos testar, pronto, nosso objeto agora parou. Porém, percebam uma coisa, eu não consigo mexer meu objeto depois de ele ter colidido com a parede. E por que acontece isso? O nosso objeto, no momento, ele está andando a uma velocidade de 4 pixels por frame. Esta barra vermelha aqui significa a distância que ele anda, e esse aqui é o nosso objeto. Ele está andando a uma velocidade de 4 pixels por segundo. Então, em um frame... Por segundo, não. Ele está andando a uma velocidade de 4 pixels por frame. Então, neste frame, ele está aqui, e no próximo frame, ao invés de ele caminhar até o ponto, ele vai pular direto. Ele vai daqui, ele já vai direto para cá. Então, vejam o que acontece se eu continuar andando. Eu ando 4 pixels, daí vem para cá, próxima posição. Ele vai andar mais 4 pixels, pega aqui, próxima posição, vai andar mais 4 pixels. E agora, opa, a nossa velocidade está maior do que a distância do nosso objeto com a parede. Então, o que vai acontecer no próximo frame? Nosso objeto ele vai entrar dentro da parede. E o que isso vai causar? O nosso objeto vai estar constantemente colidindo com a parede e não conseguiremos mais mexer, porque ele vai estar zerando o nosso MV toda hora. Como que nós podemos fazer para resolver isso? Nós podemos fazer uma checagem se o nosso objeto ele tem espaço para andar o próximo frame. E como é que nós fazemos isso? Utilizando o próprio place meeting. Se nós colocarmos o nosso place meeting para x mais mv, então, ao invés de ele estar checando o nosso objeto, ele vai estar checando a velocidade que entregamos para ele, que no caso é o mv. Ele vai estar checando mv pixels para o lado que nós declaramos. Se mv for positivo, ele vai estar checando a quantidade de pixels para a direita, e se mv for negativo, ele vai estar checando para a esquerda. Como no nosso caso, mv ele é menos 4 ou mais 4, então ele vai estar checando 4 pixels para a direita. E neste momento, no nosso mv, ele vai ser igual a 0. Então, se nós deixarmos aqui x mais mv, percebam que agora o nosso objeto ele não afunda mais na parede. Porém, e se eu falar para vocês que ainda há um erro neste código? E qual que é o erro? Muito simples, é exatamente isto aqui, esta lacuna que fica, porque o nosso MV ele vai retornar 0. De fato, nosso MV ele vai detectar a colisão e ele vai mudar ela antes que nosso objeto entre dentro da parede. Porém, ainda fica esse espaço sobrando entre o objeto e a parede. E como é que podemos fazer para reduzir esse espaço? Nós abrimos aqui dentro do nosso MV e colocamos um while exclamação place meeting. O que significa o sinal de exclamação? Exclamação, ele vai retornar o valor contrário à função que estamos declarando. Então, neste caso, se esse place meeting fosse declarar true, se nós colocarmos a exclamação, ele vai declarar false. E se ele fosse declarar false, agora ele vai declarar true.
por causa do sinal de exclamação. Então, se este aqui está checando se estamos sem espaço para avançar, este aqui ele vai checar enquanto há espaço para avançar. Avançar quanto, você me diz? Sign MV. O que significa o sign? É muito simples. Ele vai pegar um valor, deixa eu dar um exemplo. Ele vai pegar um valor, vamos supor, 5. Ele vai retornar 1. Menos 5, ele vai retornar menos 1. E 0, ele vai retornar 0. Entenderam o que ele faz? Se um valor é positivo, vamos supor, pode ser 58, ele vai retornar 1 de qualquer jeito. Se o valor for positivo, ele declara 1. Se for negativo, vamos supor, menos 94, ele vai declarar menos 1. E se for 0, ele vai continuar declarando 0. Ele vai reduzir o valor que declaramos apenas para um valor positivo e negativo. Então, neste caso, ele vai deixar de andar na velocidade que declaramos, que é 4, e ele vai começar a andar na velocidade 1. Por causa que o mínimo que o nosso personagem pode andar, o mínimo que pode ter de distância entre um personagem, entre um objeto e o outro, é 1 pixel, se não estiver colidindo, é claro. Então, o mínimo é 1 pixel. Então, se nós ficarmos andando na velocidade de 1 pixel, nosso personagem ele nunca vai deixar lacunas ou atravessar a parede. Ele sempre vai estar certinho, ele sempre vai encaixar certinho. E o que nós fazemos nesse código é, se não tiver espaço para andarmos a velocidade total em direção à parede, ele vai começar a andar com a velocidade mínima, para conseguir preencher a lacuna que ficou entre o objeto e a parede. E não se enganem, eu falando assim, pode parecer que o objeto ele vai desacelerar, só que os frames eles passam tão rápido que se torna imperceptível essa diferença de velocidade. Então, o personagem ele só vai encaixar perfeitamente na parede e você não vai perceber que a velocidade dele foi mudada. Então, colocamos aqui, obj_parede, abrimos e fechamos chaves. Este MV deixamos 0 ainda, por causa que nosso MV tem que ser 0, senão o nosso personagem ele vai ficar tentando entrar para dentro da parede e vai ficar voltando. Então, vamos deixar o MV igual a 0 aqui. E ao invés de mudarmos o nosso valor do MV, nós vamos mudar diretamente o X e vamos andar ele para sign MV. Então, agora que fizemos este código, percebam, agora o nosso objeto ele colide com a parede sem nenhum problema, sem deixar lacunas e sem atravessar ela. É desta forma que criamos um código bem feito e funcional de colisão. Mas, tudo bem, nós fizemos para o nosso objeto andar para a esquerda e para a direita. Mas e quanto a uma gravidade? Incrivelmente, é mais simples do que parece. Eu vou criar um valor para a nossa velocidade vertical. Eu vou chamar ela de YSPD. Nossa velocidade vertical. Lembram quando nós declaramos velocidade de direções na aula sobre inputs? Então, é quase a mesma coisa. Nós vamos declarar uma velocidade vertical, porém, nós vamos ficar mudando ela constantemente. Ficar mudando ela de que jeito? Com uma gravidade. Vamos criar aqui uma variável chamada grave. Não vamos utilizar a variável gravity do GameMaker, vamos fazer a nossa própria. Grave vai ser 1. Por que 1? Porque ele vai ficar adicionando constantemente 1 à nossa velocidade y. Então, quanto mais tempo o nosso objeto continuar caindo, mais rápido ele vai cair. Então, aqui, nós podemos copiar esse código e colar. Para nós também podemos aplicar essa colisão na vertical, ou seja, em paredes e tetos. E como é que nós fazemos isso? Ao invés de nós colamos o código aqui e ao invés de aplicarmos as coisas no x, vamos começar a aplicar no y. Só que não vamos aplicar utilizando o MV, vamos aplicar utilizando agora a nossa variável que criamos, YSPD. E é só colar o código mudando aqui a variável que vai ser afetada e as variáveis que vamos utilizar. E agora, como é que podemos fazer para checar se o nosso objeto ele está no chão ou não está? Muito simples, vamos fazer uma variável aqui, uma variável booleana. Vamos fazer aqui no create, uma variável booleana. Eu vou chamar ela de no chão e vou dar o valor false para ela. E aqui é muito simples, nós podemos pegar aqui se placeMeeting x, y, mais 1 e objeto da parede. Deixa eu fazer um chão aqui. Ou seja, se um pixel abaixo do nosso objeto está colidindo
com a parede, nós podemos dizer que ele está no chão, ou seja, no chão é igual a true. Da mesma forma que se ele não estiver encostando, ou seja, else, se ele não estiver encostando, no chão igual a false. E pronto, nós acabamos de identificar quando o nosso objeto ele está colidindo ou não com o chão. E como é que podemos fazer agora para aplicar a nossa gravidade no personagem? Nós podemos fazer, se ele não estiver no chão, nós vamos adicionar ao nosso YSPD o valor de gravidade que entregamos. Ou seja, ele vai ficar constantemente adicionando a gravidade ao YSPD e a velocidade vertical do nosso personagem ela vai aumentar cada vez mais até, finalmente, uma hora ele encostar no chão. E para aplicarmos este valor, temos que aplicar também no nosso Y. E pronto, já temos um sistema de gravidade. Se dermos play agora, nosso personagem já caiu no chão e já tem a colisão dele vertical. Porém, ainda falta uma coisa nesse YSPD. Percebam que nós adicionamos, ou ficamos adicionando a gravidade nele. Porém, se o nosso personagem, ele, por exemplo, cair de uma plataforma, o nosso YSPD ele vai continuar o mesmo. E o que isso vai acontecer? Ele vai manter o valor que ele estava antes. Ele vai manter a velocidade que ele estava antes. Então, vamos supor, ele começa caindo devagar, daí com o tempo ele começa a ficar rápido e ele cai no chão. Daí, se desse chão o personagem não pular e ele voltar a cair, ele vai continuar com a velocidade que ele estava antes. Ou seja, ele vai começar a cair muito rápido de repente. Para podermos evitar isso, nós podemos só colocar um else aqui em no chão, ou seja, quando ele estiver no chão, e vamos retornar o nosso YSPD para 0, para resetarmos o valor da variável. E agora sim, nós temos um código perfeito de gravidade e colisão vertical e horizontal. Só que falta uma coisa, né, que em todo jogo de plataforma nós temos, que é uma maneira do nosso personagem pular. Para podermos fazer o nosso personagem pular, primeiro vamos definir uma velocidade de pulo para ele, ou seja, a altura do nosso pulo. Eu vou chamar ela de JSPD, eu vou dar o valor para ela menos 16. Você pode trocar o valor como você quiser, mas sempre coloque o negativo aqui, porque lembre-se, positivo o Y vai para baixo, negativo ele vai para cima. Então, se quisermos que o nosso personagem ele faça um pulo, ele vai ter que ir para cima, ou seja, o nosso valor vai ter que ser negativo. Fizemos agora uma variável que indica a força do nosso pulo, e como podemos fazer para testarmos essa variável? Nós fazemos aqui, if keyboard check pressed, lembrando que é para ele não ficar checando constantemente se estamos pressionando a tecla, se só pressionarmos uma vez. Se nós pressionarmos a tecla, eu vou colocar o espaço, vk underline space, e vamos utilizar isto aqui, ó. Você pode escrever and ou e. O que isto faz? Se nós quisermos checar duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai pegar dois argumentos que entregamos, e se os dois argumentos forem verdadeiros, ele vai realizar o if. Caso um dos dois seja falso ou os dois sejam falsos, ele vai considerar isso aqui como falso, o if inteiro. Então, aqui, se ele estiver pressionando com a tecla do espaço e nós estivermos no chão, opa, só uma coisinha, nós temos que colocar esse código depois de mudarmos o valor de no chão, aqui, perfeito, por causa que se nós formos checar a variável no chão antes dela ser alterada no mesmo frame, pode ser que o nosso código bugue um pouco. Então, tá feito. Se nós pressionarmos a tecla espaço e nós estivermos no chão, a nossa velocidade vertical vai ser a nossa força de pulo. Ou seja, é como se ele estivesse jogando o nosso personagem para cima, falando de uma forma mais técnica. Nosso personagem vai ser lançado para cima. Então, agora, podemos andar aqui pelo chão e se apertarmos espaço, não funcionou. O que pode ter acontecido? Ah, sim! É porque aqui ele está dizendo que a nossa velocidade y é 0. Isso aqui é declarado depois de aplicarmos a velocidade. Então, ele vai trocar a nossa velocidade y, só que logo depois ele já vai setar ela para 0. Então, basicamente, ele vai alterar, mas vai mudar tão rápido que não dá tempo do nosso personagem pular. Então, vamos colocar isso aqui depois de ele resetar a nossa velocidade vertical. Então, agora deve estar tudo certo. Está feito. Agora, nosso personagem ele consegue pular e andar pelo mapa.
Prontinho, nosso sistema de movimentação está pronto e já utilizando também do sistema de câmera que criamos. Percebam, a câmera segue o nosso personagem perfeitamente. E agora, vamos fazer uma pontuação para o nosso personagem. Vamos fazer uma pontuação e um sistema de moedas. Como nós podemos fazer isso? Muito simples. Vamos criar um sprite para as moedas. Vou chamar de SPR moeda. Vou colocar no centro. Vou fazer apenas um círculo amarelo para ser a nossa moeda. Se você quiser fazer outra coisa, pode fazer também. É só para testes. Temos aqui a nossa moeda. Eu vou mudar o tamanho dela. Apertando esse botão, nós podemos mudar o tamanho do nosso sprite. Esse Maintain Aspect Ratio, ele serve para você manter a escala da imagem. Então, se ela é um quadrado, ela vai continuar sendo um quadrado. Se ela está numa escala 2:1, ela vai manter a escala 2:1. Neste caso, se eu desligar, eu posso colocar o valor que eu quiser aqui. E eu vou colocar 16 por 32. Pronto, temos uma moeda agora em formato oval. Eu vou criar um objeto agora para a nossa moeda, chamar de obj_moeda. Vou atribuir o nosso sprite para ela. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável global para dizer a nossa pontuação. Eu posso criar em qualquer lugar, eu vou criar no nosso personagem. Aqui, global.pontos é igual a 0. Nossa pontuação vai começar como 0. E aqui agora na moeda, o que iremos fazer? Vamos fazer para que quando o nosso jogador ele encoste nela, ela suma e a nossa pontuação aumente. Como nós fazemos isso? Com um evento de colisão. Então, vamos checar a colisão com o nosso personagem. Toda vez que o nosso personagem colidir com uma moeda, ela vai instância destroy. Para que serve o instance destroy? O instance destroy ele serve para destruir um objeto na sala. Você pode especificar qual objeto você quer destruir, e se os parênteses estiverem vazios, ele vai destruir ele mesmo. Então, no caso, se a nossa moeda colidir com o nosso objeto, ela vai destruir a si mesma. E global.pontos vai aumentar em 100. Desta forma, nós já criamos uma moeda, onde o nosso personagem vai colidir com ela, e toda vez que ele colidir com uma moeda, esta moeda vai ser destruída e vai adicionar pontos à nossa pontuação. E para exibir os nossos pontos, vamos fazer um drawG. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte para ficar um pouco melhor de enxergar. Ao invés de 12, eu vou colocar 36. Vai ficar bem fácil de enxergar na tela. E eu vou desenhar ela, desta vez, no canto direito superior da nossa tela. Porém, notem que se eu for escrever, o nosso texto ele funciona da mesma forma que sprites, no sentido que eu digo que eles também têm um ponto de origem. Os nossos textos, por padrão, eles vêm como os sprites, com um ponto de origem em cima na esquerda. Porém, nós podemos mudar também a posição do nosso ponto de origem para 9 posições, sendo elas uma na esquerda, no meio, e na direita, em cima, no meio e embaixo da nossa tela. Ou seja, posso colocar aqui, posso colocar aqui, 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 e vocês entenderam. E como é que podemos fazer para mudar o ponto de origem dos textos? Nós utilizamos um draw set align e um draw set valign. O que significa esses dois códigos? Nós vamos setar um alinhamento horizontal para o nosso draw e nós vamos setar um alinhamento vertical para o nosso draw. E para definir qual alinhamento nós queremos, nós escrevemos FA, underline e bottom, center, middle, left, right ou top. Então aqui, alinhamento horizontal, eu quero que agora seja na direita para eu escrever meu texto com este ponto de origem. Eu quero que ele esteja com alinhamento horizontal na direita e com alinhamento vertical em cima. Eu declaro, setando nosso alinhamento horizontal como FA right e nosso alinhamento vertical como FA top. Dessa forma, já alteramos o ponto de origem do nosso texto. Eu também tenho que especificar qual fonte eu quero utilizar, né? Então, draw set font, dfnt underline font. E agora eu vou desenhar a nossa pontuação na tela. Então, draw text, eu vou colocar a 20 pixels de altura, ou seja, 20 pixels de cima para baixo. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. E eu quero que ele pegue display get width, ou seja, ele vai pegar a largura total da nossa janela e vai subtrair 20. Perfeito. E agora, eu vou converter
a nossa pontuação para string, para texto, para ela ser desenhada na tela. Então agora vamos adicionar algumas moedas na sala. No GameMaker, se você segura Alt, você pode só sair clicando e adicionando os objetos na tela. Deixa eu colocar mais embaixo. Vou colocar várias moedinhas aqui. Já coloquei várias moedas. E agora vejam a mágica acontecer. Opa. Ah, sim, eu coloquei o 20 aqui dentro, desculpa. Eu acabei cometendo um erro aqui sem querer. Eu escrevi o 20 dentro do display get GUI with, né? Então, não é isso. Nós queremos subtrair dele. Então, nós vamos pegar aqui o valor horizontal da nossa janela e vamos subtrair por 20. Então, agora que demos o play, nossa pontuação vai ser mostrada na tela. Perfeito. E agora, quando o nosso personagem ele caminhar e encostar com as moedas, vejam que as moedas somem e nossa pontuação é adicionada. Aqui vai dar mais pontuação porque eu coloquei uma moeda em cima da outra, mas ainda funciona. Já temos agora uma colisão e um sistema de moedas. Deixa eu remover aqui o Draw Text MV. Vou deixar só o Draw Self. E agora vamos fazer os inimigos do nosso jogo, não é mesmo? Porque se não tem inimigos, não tem desafio. Então vamos criar aqui de novo um sprite para os inimigos. Vou fazer uma coisa extremamente simples. Fazer um bicho vermelho, sei lá. Este vai ser o meu sprite de inimigo. Eu vou colocar o ponto de origem aqui, onde mais ou menos é o centro dele. Perfeito. Eu vou de novo criar um objeto para ele. obj_underline inimigo. E para fazer o inimigo é mais fácil ainda. Sabe o que nós podemos fazer? Podemos só copiar o mesmo código que o do personagem, porque daí já vai ser aplicada toda a colisão que o nosso personagem tem e o sistema de gravidade com um inimigo. Então podemos só copiar aqui, vamos colar nele, vamos colar o código do nosso personagem aqui nele e só vamos trocar algumas coisas, tipo, não queremos que nosso inimigo pule quando apertarmos espaço, então tiramos esta linha aqui. E também nós vamos mudar agora o nosso MV. E qual pode ser agora o novo valor do nosso MV? Vamos fazer com que o nosso inimigo siga o nosso personagem. E como nós podemos fazer isso? Vamos declarar o MV como sign, só para definir uma velocidade vertical e horizontal. E o x do nosso personagem, ou seja, obj_objeto.x menos x. Ou seja, se a posição x do nosso personagem, ou seja, se o nosso personagem estiver para a direita e o nosso inimigo estiver para a esquerda, obrigatoriamente o x do nosso personagem ele vai ser maior que o x do nosso inimigo. Então, isso aqui vai retornar um valor positivo, porque estamos subtraindo o x do nosso personagem pelo x do nosso inimigo. Da mesma forma que se o nosso inimigo estiver para a direita e o nosso personagem na esquerda, o x do nosso inimigo ele vai ser maior que o x do nosso personagem. Então, se subtrairmos o x do nosso personagem pelo x do inimigo, vai dar um valor negativo e vai retornar menos 1. E isso já vai propriamente definir a velocidade do nosso inimigo. Então, se colocarmos ele aqui na tela, opa, você tem que colocar o sprite para ele. Então, se colocarmos aqui o nosso inimigo na tela, ele já vai estar seguindo o nosso personagem. E ele está grudado no nosso personagem porque a velocidade dele é a mesma do nosso personagem. Vamos deixar ele um pouquinho mais lento. Vou colocar a velocidade dele para 2. Prontinho. Agora o nosso inimigo está seguindo o nosso personagem. Show de bola. Agora vamos fazer uma forma do nosso personagem, de fato, tomar dano, né, do inimigo. E como que podemos fazer isso? Da mesma forma que fizemos com a moeda. Só que agora com o nosso personagem. Se ele se colidir com o inimigo, vamos criar uma variável para nossas vidas. Vou chamar ela de vidas igual a 5. E se ele colidir com o nosso inimigo, vidas menos menos. Daí agora eu vou desenhar de novo a quantidade de vidas que nós temos. Deixa eu só trocar o ponto de origem. A gente sempre tem que, se nós queremos mudar o ponto de origem, sempre temos que trocar no código. Então, agora queremos que ele seja para a esquerda e não para a direita. E ele vai colocar agora na posição 20 e 20, ou seja, aqui no cantinho que nem na outra aula. Então agora nossas vidas estão sendo mostradas na tela. E quando o inimigo encosta em nós, percebam que a vida ela baixa muito, muito rápido. E por que isso acontece? Por causa que o collision ele é chamado a cada frame, tal qual o step. Então, tem várias formas de nós podemos contornar este problema, né? Que ele fica checando a cada frame. O que eu geralmente faço é declarar se o nosso jogador ele pode receber dano, em que eu faço chamando uma variável pode dano e eu vou colocar ela no momento para true. Nosso personagem pode receber dano. E se ele colidir com o nosso inimigo, ele só vai perder vida se nossa variável pode dano for verdadeira. Se pode dano
for true. E agora, nós finalmente iremos utilizar os alarmes. Por que vamos utilizar? Por causa que, quando ele colidir com o nosso inimigo, se nós podemos levar dano, ele vai reduzir a nossa vida e agora nós não podemos mais levar dano. Porém, nós não queremos que o personagem só leve um dano e fique invencível pelo resto do jogo. Nós vamos colocar um tempo até que ele possa voltar a tomar dano. E para isso utilizamos os alarmes. Nós vemos aqui, declaramos um alarme 0, 0 sendo o primeiro alarme. E vamos dizer que o tempo deste alarme é 3 segundos. 3 segundos, como o nosso step ele executa a 60 frames por 1 segundo, então é só fazermos uma regrinha de 3. 60 é 1, então quanto que vai ser 3 segundos? É 60 vezes 3, que dá 180. Então, se nós queremos colocar 3 segundos, eu vou colocar alarme 0 igual a 180. E o que vamos colocar no alarme 0? Vamos colocar agora que o nosso personagem pode levar dano. Desta forma, percebam que o nosso personagem perdeu a vida apenas uma vez. E agora que se passaram 3 segundos, ele pode perder mais uma vez. Vejam, ele carrega por 3 segundos e depois reduz a nossa vida. Dessa forma, nós já criamos aqui o nosso joguinho de plataforma. Se nós quisermos modificar a sala como quisermos, podemos. Agora que temos tudo funcionando, podemos colocar paredes aqui, podemos estender o nosso cenário, podemos, se vocês quiserem fazer uma tela de morte, podemos fazer. Eu vou fazer uma linha de chegada agora. Só para finalizar aqui o nosso projeto. Eu vou fazer uma linha de chegada para o nosso personagem. Vou colocar alguns inimigos na tela, e eu vou colocar algumas moedas também. E agora eu vou fazer uma linha de chegada. Eu vou fazer ela sendo uma bandeirinha, esta bandeirinha aqui. Vou fazer bem simples, apenas para exemplificar. Esta vai ser a nossa linha de chegada. Vou chamar o sprite de SPR linha de chegada. E eu vou criar um objeto agora para a nossa linha de chegada. Vou chamar ele também de obj linha de chegada. Vou atribuir o sprite. E o que vai acontecer é, quando o nosso objeto colidir com a linha de chegada, ele vai trocar a sala. Eu vou só copiar a mesma sala, né? Então, eu vou chamar de room 2 aqui, só para mostrar. A room 2, só para sabermos que ela é diferente, eu vou mudar o nosso background vou tirar o sprite e vou deixar apenas uma cor sólida, uma cor um pouco mais escura. E agora, em código, como fazemos para trocar de sala? Muito simples. Room, underline goto, e aqui colocamos o asset de room. Neste caso, o nome do asset é room 2. Então, quando o nosso objeto ele colidir com a linha de chegada, ele vai passar para room 2. Vamos colocar a linha de chegada aqui no nosso mapa. Então, aqui já temos um jogo formado. Nosso personagem ele consegue andar, ele tem os inimigos, ele tem moedas, pontuação, temos vida. E agora, se colidirmos com a linha de chegada, nós vamos para a próxima sala. E é assim que você faz jogos com Game Maker. Agora, a partir daqui, é com vocês. Eu ensinei o básico de Game Maker, ensinei as partes mais simples. Agora é hora de vocês colocarem a mão na massa. E este é o fim do nosso curso de Game Maker. Muito obrigado a todos que acompanharam, todos que assistiram às videoaulas. O meu nome é Eduardo mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.